Alguma coisa está mudando dentro de um dos nomes mais antigos do mundo automotivo. A Ford constrói motores há mais de um século. A maioria das pessoas achava que essa história estava perto do fim, que a era da combustão estava silenciosamente chegando ao fim. Mas um novo motor chegou, e não é o que ninguém esperava. Ele não se encaixa perfeitamente. Por anos, a história da Ford parecia seguir apenas uma direção. Caminhonetes elétricas, SUVs elétricos, pacotes de baterias, portos de recarga e um futuro que não se parecia em nada com o que veio antes. A Ford investiu bilhões. Os anúncios eram barulhentos, frequentes e cheios de confiança. Para a maioria que acompanhava a indústria, a mensagem era clara. A combustão estava com os dias contados e a Ford estava pronta para seguir em frente. Foi então que algo inesperado aconteceu. A Ford anunciou um novo motor de combustão interna. Não era uma atualização. Não era uma melhoria simples em algo já existente nas ruas. Um motor genuinamente novo, desenhado do zero, feito para um mundo que passou a última década ouvindo que motores como ele estavam com os dias contados. A reação foi imediata. Engenheiros que acompanham o desenvolvimento de motores começaram a prestar muita atenção. Analistas que monitoram investimentos no setor automotivo começaram a fazer perguntas. Concorrentes, que vinham observando discretamente as ambições elétricas da Ford, de repente tinham um tipo diferente de desenvolvimento para considerar. Não era o que ninguém havia previsto. E a hora escolhida tornava tudo ainda mais difícil de ignorar. No momento em que a Ford fez esse anúncio, a indústria automotiva como um todo estava lidando com números desconfortáveis. As vendas de veículos elétricos cresciam, mas não no ritmo que as primeiras projeções prometiam. A infraestrutura estava atrasada. A hesitação dos consumidores mostrava-se mais teimosa do que o esperado. A narrativa limpa, a combustão desaparece, o elétrico sobe, esbarrava na bagunça da adoção no mundo real. A Ford parece ter lido esse momento com cuidado. O que muitos não perceberam de cara foi o quanto essa escolha parecia deliberada. Não era uma empresa se atrapalhando ou revertendo o curso por desespero. O novo motor chegou com um propósito claro. Ele tinha um tipo de veículo-alvo, um cliente-alvo e uma razão nítida para existir. Ele preenchia um espaço que as opções elétricas ainda não haviam coberto de forma confiável, não porque a tecnologia elétrica seja falha, mas porque as condições para uma adoção total ainda não estavam totalmente estabelecidas em todos os lugares. O motor em si é uma unidade a gasolina construída com a eficiência como seu objetivo central. Não só potência, não só desempenho. Eficiência, a capacidade de fazer mais com menos combustível numa ampla variedade de condições reais de direção. Esse foco, por si só, já o separava dos motores que a Ford havia construído em gerações anteriores. Na época, alguns descartaram o anúncio como algo retrógrado. Uma empresa tradicional se agarrando ao passado. Mas outros, especialmente aqueles mais próximos dos detalhes de engenharia, viram algo diferente. Eles viram uma empresa tomando uma decisão calculada com base em onde as coisas realmente estavam, não onde as pessoas esperavam que estivessem. A pergunta que pairou após o anúncio era simples. Por que agora? Por que este motor? E o que exatamente a Ford tinha visto que fez isso parecer a jogada certa naquele momento específico? Números contam apenas parte da história. Mas, às vezes, eles já dizem o suficiente. Quando os detalhes técnicos do novo motor da Ford começaram a surgir, a primeira coisa que se destacou não foi seu tamanho ou sua potência. Foi a eficiência com que ele convertia combustível em movimento. Essa única característica, a eficiência térmica, tornou-se o centro da conversa entre quem entendia o que aquilo significava. A maioria dos motores a gasolina tradicionais converte algo entre 30% e 35% da energia do combustível em movimento real. O resto desaparece como calor, desperdiçado, perdido antes mesmo de chegar às rodas. É uma limitação que os engenheiros passaram décadas tentando reduzir, com progresso modesto. O novo motor da Ford empurra esse número para um patamar significativamente mais alto. Na época, isso pareceu uma nota técnica sem importância para muitos observadores de fora. Mas o que muitos não perceberam foi o quão significativa é essa diferença. Mesmo alguns poucos pontos percentuais de melhoria na eficiência térmica, espalhados por milhões de veículos e bilhões de quilômetros rodados,
traduzem-se em algo enorme. Menos combustível consumido, menos emissões produzidas, mais distância percorrida com o mesmo tanque. O motor também gerencia o calor de forma diferente dos seus antecessores. As temperaturas internas são controladas com mais precisão, o que reduz o desgaste ao longo do tempo e permite que o processo de combustão opere mais perto de suas condições ideais de forma mais consistente. O resultado é um motor que não só tem melhor desempenho no primeiro dia, mas mantém esse desempenho por mais tempo ao longo da sua vida útil. Ele é projetado para equipar caminhonetes e veículos maiores, o segmento onde a Ford historicamente sempre foi mais forte e onde a demanda por capacidade confiável e de longo alcance continua sendo a mais alta. O que os números sugeriam, e o que os engenheiros notaram discretamente, era que este motor não tinha sido apressado. As decisões por trás dele refletiam anos de refinamento cuidadoso. Cada escolha apontava para um objetivo específico. Só mais tarde é que o quadro completo de quanto tempo isso estava realmente em desenvolvimento começaria a emergir. O anúncio pareceu repentino. O desenvolvimento foi tudo, menos isso. Enquanto a Ford fazia manchetes com seus investimentos em veículos elétricos, um grupo separado de engenheiros trabalhava em um problema completamente diferente. Silenciosamente. Sem comunicados de imprensa. Sem roindeiros de conceito ou eventos de revelação. Apenas uma equipe, um objetivo e anos de trabalho que a maioria das pessoas fora da empresa nunca viu chegar. A questão que motivava esse trabalho era simples. Será que o motor de combustão interna realmente tinha atingido seu teto? Ou ainda havia um terreno significativo a ser explorado? O que muitos não perceberam foi o quanto a computação moderna tinha mudado a resposta para essa pergunta. Os engenheiros não precisavam mais construir dúzias de protótipos físicos para testar o comportamento da combustão. As ferramentas de simulação tinham se tornado sofisticadas o suficiente para modelar como o combustível inflama, como o calor se move, como a pressão se acumula dentro de um cilindro, tudo isso antes de um único componente de metal ser usinado. Essa capacidade comprimiu os prazos e permitiu um nível de precisão que as gerações anteriores de projetistas de motores simplesmente não tinham. A ciência dos materiais tinha avançado silenciosamente junto com essas ferramentas. Componentes que teriam se desgastado mais rápido em décadas passadas agora podiam suportar temperaturas mais altas e tolerâncias mais apertadas. O motor que eventualmente emergiu desse processo foi moldado por ambas as mudanças. Na época, a natureza paralela do desenvolvimento da Ford, elétrico numa trilha, combustão noutra, pareceu contraditória para alguns observadores. Mas dentro da empresa, isso refletia algo mais prático. Nenhuma tecnologia única tinha vencido claramente. Construir apenas um caminho a seguir, naquele ambiente, teria sido a escolha mais arriscada. O período de desenvolvimento também coincidiu com mudanças significativas no mercado. O comportamento do consumidor mudou. Os prazos da infraestrutura escorregaram. E as condições para as quais o novo motor estava sendo projetado começaram a parecer mais relevantes a cada ano que passava. A hora, no fim das contas, não foi acidental. Nem toda estrada leva a uma estação de recarga. Esse simples fato está no centro de uma conversa que a indústria automotiva tem demorado a ter abertamente. Os veículos elétricos estão crescendo. A tecnologia está melhorando. Mas há lugares, trabalhos e condições onde os motores de combustão continuam a ter uma vantagem prática que as baterias ainda não conseguiram eliminar. Não é uma diferença pequena. E não está desaparecendo tão rápido quanto as primeiras projeções sugeriam. Pense no empreiteiro que começa o trabalho antes do sol nascer, dirige 2 horas até o canteiro de obras, usa o veículo para alimentar equipamentos o dia todo e precisa estar em outro lugar à noite. Ou no fazendeiro trabalhando em centenas de hectares numa região onde a infraestrutura de recarga mais próxima fica a 1 hora de distância. Ou no operador de frota com veículos rodando em vários turnos, onde o tempo de inatividade para recarregar não é um inconveniente, é um custo direto. Para esses usuários, autonomia não é uma preferência. É um requisito. A Ford sempre conheceu seu cliente principal. As caminhonetes e veículos de trabalho definiram o sucesso comercial da empresa por décadas. Essa base de clientes opera sob condições que exigem confiabilidade acima de quase tudo. Um motor que falha no momento errado não causa apenas frustração. Causa problemas reais com consequências financeiras reais.
O que muitos não perceberam foi o tamanho real desse segmento de mercado. As conversas mais barulhentas sobre o futuro automotivo tendem a acontecer nas cidades, em torno dos commuters, em torno de veículos pessoais usados para viagens curtas e previsíveis. Mas uma parte significativa do uso de veículos não tem nada a ver com isso. O novo motor da Ford não foi projetado para os casos fáceis. Foi projetado para os exigentes. E nesses casos exigentes, a questão sobre qual tecnologia está verdadeiramente pronta ainda está em aberto. Quando a Ford se mexe, o resto da indústria observa. Isso é verdade há mais de um século. E a chegada de um novo motor a combustão de uma das maiores montadoras do mundo não era algo que os concorrentes pudessem simplesmente ignorar. A reação veio de diferentes formas, de diferentes direções, e revelou algo interessante sobre onde a indústria realmente se encontra por baixo da superfície das suas mensagens públicas. Alguns fabricantes já estavam se movendo numa direção semelhante, revisitando discretamente programas de desenvolvimento de motores a combustão e híbridos que tinham sido deixados de lado durante o auge do entusiasmo pelos elétricos. Pedidos de patente contavam parte dessa história. Assim como os padrões de contratação nos departamentos de engenharia. Os anúncios públicos apontavam para um lado. As decisões internas apontavam para algo mais complicado. Outros mantiveram suas posições. Empresas que se comprometeram profundamente com a eletrificação total continuaram a defender essa estratégia publicamente. Mas mesmo entre elas, a linguagem começou a mudar de forma sutil. Os prazos foram estendidos. As opções híbridas que tinham sido apresentadas como temporárias de repente foram descritas com mais permanência. O que muitos não perceberam foi o quanto a resposta dos concorrentes revelou sobre a incerteza compartilhada. Nenhum fabricante tinha um quadro claro de exatamente como a próxima década se desenrolaria. Todos estavam fazendo apostas calculadas dentro de um mercado que não parava de mudar seus sinais. Analistas que acompanham os ciclos de desenvolvimento notaram algo que valia a pena prestar atenção. As empresas que mantinham flexibilidade, aquelas construindo em múltiplos caminhos tecnológicos simultaneamente, estavam silenciosamente ganhando uma capacidade de escolha que outras tinham trocado na pressa de parecerem totalmente comprometidas com um único futuro. O novo motor da Ford chegou dentro dessa dinâmica. Não foi apenas o anúncio de um produto. Foi um sinal sobre estratégia. Sobre paciência. Sobre como é quando uma empresa decide construir para onde as coisas estão, não apenas para onde elas deveriam estar indo. A resposta dos concorrentes ainda está se formando. E isso, por si só, já diz algo. Algumas das mudanças mais importantes acontecem no espaço entre duas ideias. Não é completamente uma coisa. Não é completamente a outra. Em algum lugar no meio, onde as vantagens de ambas podem trabalhar juntas de maneiras que nenhuma delas conseguiria sozinha. É aí que a tecnologia híbrida sempre viveu. E é aí que o novo motor da Ford parece mais naturalmente em casa. A ideia básica por trás de um trem de força híbrido é direta. Um motor a combustão cuida das condições em que ele é bom, velocidades constantes de estrada, longas distâncias, situações de alta carga onde a potência sustentada é necessária. Um motor elétrico entra em ação nos momentos em que a combustão é menos eficiente, movimento em baixa velocidade, trânsito para e arranca, pequenas rajadas de aceleração. Juntos, eles cobrem as fraquezas um do outro de maneiras que produzem resultados reais e mensuráveis. A economia de combustível melhora. As emissões caem. A experiência de dirigir se torna mais suave e consistente. E a autonomia, que continua sendo a principal preocupação do mercado atual, se estende muito além do que um veículo apenas a bateria pode oferecer a um preço comparável. O que muitos não perceberam foi o quão deliberadamente o novo motor da Ford parece ter sido projetado com essa parceria em mente. Suas características de eficiência se alinham estreitamente com os padrões de operação que os sistemas híbridos favorecem. Ele tem seu melhor desempenho exatamente nas condições em que uma arquitetura híbrida permite que ele brilhe. Na época, os veículos híbridos eram frequentemente descritos como uma solução temporária. Uma tecnologia ponte, útil apenas até que as baterias se tornassem capazes o suficiente para tornar a combustão desnecessária. Mas essa descrição envelheceu de uma forma inesperada. A ponte, para milhões de motoristas e dezenas de casos de uso, está se mostrando mais durável do que se supunha inicialmente.
Se os trens de força híbridos continuarão sendo uma fase de transição ou se tornarão uma característica de longo prazo é uma questão que o mercado ainda não respondeu. Os dados, por enquanto, sugerem que a resposta é menos certa do que parecia. Histórias de engenharia podem parecer distantes, abstratas, como algo que acontece num laboratório longe da vida cotidiana. Mas esta chega mais perto do chão do que a maioria. Para a pessoa que compra uma caminhonete Ford e a usa toda semana, não como uma declaração, não como um hobby, mas como uma ferramenta de trabalho, a chegada de um motor a combustão mais eficiente muda algo real. Muda o cálculo na bomba de combustível. Muda até onde um único tanque chega. Muda a confiança que vem com a certeza de que o veículo terá o mesmo desempenho numa manhã fria de janeiro como numa tarde seca de julho. Essas coisas importam mais do que parecem nos comunicados de imprensa. Considere o pequeno empresário que opera 2 ou 3 veículos, observando os custos de combustível como a maioria das pessoas observa o aluguel. Uma melhoria significativa na eficiência de combustível, multiplicada por uma frota, ao longo de um ano inteiro, resulta num número que realmente afeta as decisões. Qual equipamento comprar? Se mais um funcionário será contratado? O quanto a margem precisa ser esticada? Ou um motorista numa área rural, a 1 hora da estação de recarga mais próxima, que acompanhou a conversa sobre veículos elétricos com interesse genuíno, mas com incerteza genuína na mesma medida. Não é resistência. É praticidade. Um motor a combustão melhor, disponível agora, num veículo que ele já entende, remove uma camada de preocupação que nenhuma promessa futura conseguiu resolver completamente até agora. O que muitos não perceberam foi o quão grande e o quão quieto esse grupo de motoristas realmente é. Eles não dominam a conversa, mas representam uma parcela significativa do mercado. Eles não estavam esperando o futuro chegar. Eles estavam navegando o presente com o que estava disponível. E algo melhor tinha acabado de se tornar disponível.